Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você um pouquinho e falar sobre caminhar no deserto. A gente faz tantos planos, né? Cria tantas expectativas e são tantos objetivos para alcançar e conquistar, que eu particularmente não vejo nenhum problema. Eu sou uma sonhadora nata. Mas existem períodos em nossa vida em que a gente passa pelo deserto. A gente caminha pelo deserto. E aí, o que fazer? Como enfrentar esse problema, essa situação, esse momento de escassez, esse momento que não tem tudo aquilo que a gente imaginava, esse momento em que a gente olha e só vê aquela terra seca, aquela areia seca, não vê mais aquela mesa farta, ou aquela casa linda, aquele carro bonito que você tinha, mas só vê o deserto, o ônibus lotado, um trânsito terrível, a casa apertada, cheirando a mofo, caminhando no deserto. A mesa que antes era farta, você olha, não tem nada no armário. Você olha e os seus filhos não têm roupas lindas como os outros têm para vestir. Às vezes você até questiona Deus, fala: Deus, mas como? Eu sou sua serva, seu servo, e eu tô nesse deserto. Os meus filhos estão sendo impactados com isso. O que está acontecendo? Mas a provisão de Deus, ela é sobre a sua vida, por mais estreito que esteja. Eu vou dividir com você um momento da minha vida em que eu estava financeiramente quebrada. Não era só financeiramente, não. Eu acho que eu estava quebrada por completo. Eu estava caminhando no deserto. Aquele, sim, foi um dos maiores desertos da minha vida. E eu saía do trabalho e eu não tinha dinheiro. Então eu descia do ônibus, passava no mercadinho perto da minha casa e comprava 2 pães. Um era pra mim e um era pra minha cachorra, que eu morava sozinha nessa época. Eu chegava em casa, comia um pão e dava pra ela. Não era pão com manteiga, não era pão com presunto, era pão com água. Tanto eu quanto ela. Foram dias e dias e dias e dias e mais dias assim, caminhando no deserto. Era o meu deserto, fazia parte da minha história. Mas eu ainda tinha o pão. Eu ainda tinha o que comer. Deus não tinha me abandonado. Deus ainda tinha mantido sobre a minha vida a nuvem durante o dia e a coluna à noite. E eu cheguei aqui. Não importa que era só um pão com água, mas ainda era um pão com água. Oh, glória a Deus! Foi o meu deserto. Foi a minha história com Deus. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu tenho o armário abastecido, eu tenho a minha casinha aconchegante para viver. A Meg tá comigo, viu? Só para vocês saberem. A bichinha tá aqui, firme e forte, comendo ração da boa hoje. Mas Deus foi comigo no deserto. Ele é contigo no teu deserto. Eu não sei se o seu deserto era como o meu financeiro. Apesar que o meu também naquela época era emocional, era espiritual, era um deserto completo. Mas era um deserto que eu precisava passar para poder enxergar todos os milagres e maravilhas que Deus fez na minha história. Eu construí com Deus uma história linda depois que atravessei por esse deserto. É inegável a quantidade de milagres que Deus construiu na minha história. Mas eu precisei passar por esse deserto. Eu precisei comer esse pão e beber essa água durante muitos e muitos dias, para hoje enxergar o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida, na minha história. E assim como Ele fez na minha,
Ele vai fazer na sua, porque Deus não mudou. Deus, ele continua o mesmo. Então tenha fé. É só o deserto, e no deserto é só para passar. O deserto é só o caminho. Ninguém constrói nada no deserto. A gente só passa por ele. Só escreve uma história. Passei pelo deserto assim, assim, assim. Aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Deus fez esse milagre, mas eu passei. Hoje eu vivo em Deus um momento de vitória, um momento de gratidão, um momento em que eu posso testemunhar que Deus não mudou, que Ele continua fazendo os seus milagres dia após dia em nossas vidas. Creia nisso. Existe uma nuvem com você durante o dia para acalmar o teu coração, para acalmar a tua mente. E existe uma coluna de fogo para te aquecer, para te lembrar, para te iluminar, para iluminar a tua mente, para iluminar os teus olhos, para que você consiga enxergar o dia de amanhã, a provisão de Deus, para que você consiga enxergar que Deus continua provendo na sua vida. E que talvez não é o melhor momento, mas que você está só caminhando pelo deserto. Beijo no coração de todos.